Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou resolver neste vídeo um problema geométrico que incide então na resolução de equações do segundo grau. O desafio é o seguinte: na figura ABC, ou melhor, a figura ABC é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, quer dizer que tem dois lados iguais, ou seja, este lado é exatamente igual a este. E CM, esta distância aqui de C até M, ou seja, isto é exatamente a altura relativamente à base AB. De acordo com os dados da figura, determina então a distância de A até C, ou seja, esta distância aqui da A até C, que é exatamente igual à distância de C até B, visto que o triângulo é isósceles. Ok, então eu posso dizer que AC é exatamente igual a CB, deixa-me registrar melhor, exatamente igual a CB. E sendo assim, se é exatamente igual a CB, será exatamente igual a x mais 6. Ok? Então isto é x mais 6. Para sabermos exatamente o comprimento do lado AC, teremos que resolver, teremos que determinar o valor de x. Né? Então teremos que, de certa forma, conseguir encontrar aqui uma equação que nos permita determinar o valor de x. Então que conceitos é que podemos aplicar aqui no triângulo? Podemos aplicar a área do triângulo, mas não temos qualquer informação sobre a sua área ou sobre o seu perímetro. E então começamos a pensar, ok, eu vejo aqui um ângulo de 90 graus, então talvez possa aplicar o teorema de Pitágoras. Mas para aplicar o teorema de Pitágoras, não posso aplicar o teorema de Pitágoras neste triângulo ABC. Ok, então eu teria que aplicar neste triângulo aqui, ou seja, no triângulo CMB. Ok, eu vou então passar para aqui o triângulo. Teremos aqui um ângulo reto. Sabemos então que a hipotenusa mede exatamente x mais 6. Sabemos aqui que a altura é exatamente 2x. E agora a base, visto que isto é um triângulo isósceles, a altura relativamente à base num triângulo isósceles divide o triângulo exatamente em dois triângulos geometricamente iguais. Ou seja, este triângulo verde é exatamente igual a este amarelo e a base ficou partida exatamente ao meio. Okay? Então se isto tudo é 2x mais 4, então eu aqui, MB, só colocar aqui os valores, eu posso então aqui referir, visto que o triângulo é isósceles e visto que a altura no triângulo isósceles divide a base exatamente em duas partes, eu posso então dizer que esta distância de M até B é exatamente igual a metade da distância da AB. Ok? Vai ser metade aqui desta base. Então se é metade da base, vai ser metade de 2x mais 4. Podemos então dizer que esta distância MB será 2x mais 4, tudo a dividir por 2, o que ainda daria para simplificar. 2x a dividir por 2 daria x, mais 4 a dividir por 2, que daria 2. Okay? Então tenho aqui que a base deste triângulo retângulo, deste triângulo CMB, é exatamente x mais 2. Tudo bem. Temos então aqui o valor dos catetos, temos o valor da hipotenusa, podemos equacionar o problema para determinar o valor de x aplicando o teorema de Pitágoras, e é exatamente isso que eu vou aplicar. Então, pelo teorema de Pitágoras, se vocês estão recordados disto do ano passado, nós temos que o quadrado da hipotenusa é exatamente igual à soma do quadrado dos catetos. Sendo assim, é desta forma que vamos equacionar o problema para determinar o valor de x, porque nós precisamos determinar o valor de x para sabermos exatamente a distância da A até C. Então, a hipotenusa ao quadrado terei nada mais do que x mais 6, tudo elevado ao quadrado, será igual à soma do quadrado dos catetos. Terei então aqui 2x tudo ao quadrado, mais x mais 2, também elevado ao quadrado. Agora, como é que a gente resolve este tipo de equações? Para resolvermos estas equações, temos que, então, a partir de usar a fórmula resolvente, teremos uma equação do segundo grau. Para isso, temos que colocar a equação, antes de aplicar a fórmula resolvente, teremos que colocar a equação na forma canónica, ok? E colocar na forma, não tem acento, na forma canónica, é exatamente colocar a equação neste formato. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Isto é que é então a forma canónica de uma equação do segundo grau. Na prática teremos que fazer o quê?
Teremos que colocar todos os termos no primeiro membro, simplificados, e deixar o segundo membro completamente vazio. E depois aí é que partimos então para a fórmula resolvida. Sendo assim, vamos então pegar desta equação e colocá-la na forma canónica. Okay. Para colocar na forma canónica, vamos ter que dissolver o quadrado destes binómios. E se vocês estão recordados do quadrado do binómio, o quadrado do binómio dissolve-se da seguinte forma. Se eu tiver a mais b ao quadrado, neste caso tem o quadrado da soma, isto é exatamente igual ao primeiro termo ao quadrado, mais o dobro do produto do primeiro pelo segundo, ou seja, 2ab, mais então o segundo termo ao quadrado, que seria b ao quadrado. Exatamente esta dissolução, este desenvolvimento do quadrado do binómio que eu vou aplicar para então tirar os parênteses destes quadrados destes binómios. Okay? Então, aplicando aqui então, o desenvolvimento do quadrado do binómio, teria então o primeiro ao quadrado, o primeiro termo ao quadrado, então x ao quadrado. Depois o dobro do produto, 6 vezes x é 6x, o dobro de 6x será 12x, então terei mais 12x, mais então o quadrado do segundo termo, 6 ao quadrado são 36. Exatamente igual. Aqui não tem um quadrado de uma soma, tem um quadrado de um produto e o quadrado do produto faz-se ligeiramente diferente. Se eu tiver então a vezes b ao quadrado, isto é exatamente igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. Ou seja, o quadrado do produto é exatamente igual ao produto dos quadrados. Ou seja, este quadrado passa para o 2 e passa para o x. O quadrado de 2 é 4. Só colocar aqui com a mesma cor. O quadrado de 2 é exatamente 4 e o quadrado de x será x ao quadrado. Mas aqui tem outro binómio para desenvolver, que vou então aplicar o caso notável. O primeiro termo ao quadrado fica então com x ao quadrado. Depois o dobro do produto, 2 vezes x, que é o produto, é 2x. O dobro será então 4x. Mais o quadrado do segundo termo será o quadrado de 2 mais 4. Agora, colocar isto na forma canónica será então passar todos os termos para o primeiro membro, reduzir os termos semelhantes até ter a estrutura com esta forma. Então, isto será equivalente. Vou já agrupar o x ao quadrado, fica aqui com x ao quadrado. Este termo, ao passar para o primeiro membro, fica simétrico. Okay? Se tem aqui 4x ao quadrado, terei então aqui menos 4x ao quadrado. O mesmo vai acontecer aqui com este mais x ao quadrado, que ficará aqui menos x ao quadrado. O 4x também ficará simétrico aqui no primeiro membro, ou seja, menos 4x. E este 4, ao passar para o primeiro membro, ficará... mas calma, pondo isto por ordem, tenho o tal menos 4x, mas agora vou colocar este mais 12x. Depois, então, agora tenho aqui as constantes, mais 36, e o 4 ao passar para o primeiro membro passa a simétrico, fica menos 4, exatamente igual a 0. E agora vou então reduzir os termos semelhantes para obter a forma canónica. Vou então agrupar os termos com a mesma parte literal, ou seja, x ao quadrado, não é? X ao quadrado menos 4x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado, que menos x ao quadrado, isto dará nada mais, nada menos do que menos, este corta com este, né? Anulam-se um ao outro, fica então com menos 4x ao quadrado. Depois aqui menos 4x mais 12x dará exatamente mais 8x. E tem ainda que 36 menos 4 serão exatamente mais 32 igual a 0. Okay. E temos agora aqui, agora sim, temos a equação na sua forma canónica, exatamente com este formato. Isto é que é a forma canónica. Para vocês aplicarem a fórmula resolvente, que é o que vou fazer a seguir, precisam ter a equação na forma canónica. Sempre. Okay? Então vou passar aqui para o slide seguinte para resolver. Temos a equação menos 4x ao quadrado, depois mais 8x mais 32, mais 8x mais 32, isto igual a 0. Para aplicarmos a fórmula resolvente, vamos então aplicar a mesma fórmula que vocês conhecem, né? Que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo a dividir por 2a. Para vocês aplicarem a fórmula resolvente, precisam tirar apenas os parâmetros aqui na equação, a, b e c.
repara aqui na forma canónica. AX ao quadrado. Este A é exatamente o coeficiente que está com o x ao quadrado. Este B é o coeficiente que está com o x e o C é a constante que anda lá solta na equação. Então o A será exatamente menos 4. O B será exatamente 8 e o C será exatamente 32. Bem, uma vez definidos então os parâmetros A, B e C, agora é exatamente então encaixar os valores dentro da fórmula resolvente. Teriam então x igual a menos b, ou seja, menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é exatamente menos 4, vezes c, que é exatamente 32. Tudo então a dividir por 2a, ou seja, 2 vezes menos 4. Agora, isto é só mesmo fazer cálculos, nada mais. Isto é equivalente a ter x igual a menos 8, mais ou menos, a raiz quadrada de 8 ao quadrado é 64, menos vezes menos dá mais vezes mais dá mais, ok? Então isto vai ser positivo, 4 vezes 4 é 16, vezes 32. Tudo então a dividir por menos 8. Isto será então equivalente eu dizer que x é igual a menos 8, mais ou menos a raiz quadrada, 16, isso eu penso que esta operação toda dá 376, tudo a dividir então por menos 8. E agora, isto, ok, ainda posso fazer aqui o cálculo da raiz, ou seja, x igual a menos 8, mais ou menos, e esta raiz, 376, não, eu penso que isto dá 676, peço desculpa. 676, cuja raiz quadrada é exatamente 26. Exato. 26 sobre menos 8. Nesta fase, vou então separar aqui a resolução em duas soluções distintas. Numa das soluções, vou usar então aqui este valor positivo e na segunda uso o valor negativo. Isto será então equivalente a eu dizer que o x é exatamente igual a menos 8 mais 26 sobre menos 8, ou então o x é igual a menos 8 mais, ou melhor, menos, não é? Se nesta primeira solução usei a positiva, na segunda vou usar então o menos 26 a dividir por menos 8. Fazendo aqui uns pequenos cálculos, fica então aqui menos 8 mais 26, isto está exatamente 18 sobre menos 8, ou, e neste caso, x igual, menos 8 menos 26 dará exatamente menos 34 sobre menos 8. Aqui este x vai dar exatamente igual, dividindo isto, 4,25. Penso que é 4 e 1 quarto, exato. X igual a 4,25 e neste caso isto vai dar um valor negativo. E atendendo ao nosso problema, visto que a altura, por exemplo, é 2x, o x nunca poderia ter um valor negativo, porque a altura nunca poderia medir menos qualquer coisa centímetros. Não faz sentido, neste caso. Okay? Então a nossa solução é exatamente x igual a 4,25. Mas o problema não está resolvido ainda, porque o que eu pretendia, neste caso, é exatamente terminar a medida da AC, e a medida da AC não é x, é 5x mais 6. Então, mas visto que o x é exatamente 4,25, aqui teria então 4,25 mais 6, o que seria exatamente igual a 10,25 centímetros, e esta seria então a medida do lado AC do triângulo. Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos.